A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Sejam bem-vindos, irmãos, mais uma vez ao canal Esconderivo do Altíssimo. E iniciaremos hoje a série de estudos mais esperada aí pelos irmãos, do canal, que acompanham o nosso canal no YouTube, Apocalipse. Faz mais ou menos um mês, irmãos, que eu fiz um vídeo falando que iniciaremos essa série. E como prometido, demorou, mas estamos aí para iniciar a série. E antes de iniciar, eu gostaria de agradecer aos irmãos que têm acompanhado o nosso canal, que têm visto nossos vídeos, porque nada é para nossa glória, Tudo é para a glória de Deus. E como eu disse, irmãos, nada do que eu vou fazer aqui, do que eu vou falar, é de interpretação própria minha. Eu não sou dono da verdade, eu não sei tudo. E o que eu vou falar aqui são apenas suposições, coisas que podem ou não ser, eu não sou dono da verdade, como eu disse. E eu vou apenas, nos estudos de hoje e nos estudos que virão, dar indícios aí, do que pode acontecer, não que seja verdade que eu vou falar, mas são indícios aí do que eu estou vendo, do que pode ser. Não é certeza do que, é isso e ponto final, não. É uma visão minha, só que, como eu disse para os irmãos, eu posso estar errado, como eu também posso estar certo, mas não significa que é a verdade. Até porque a única verdade que temos é a palavra de Deus. É baseado nisso que nós iremos estudar a palavra. Como eu disse para os irmãos, o meu objetivo não é tentar descobrir o que quer dizer a profecia ou com que está relacionado, e sim tentar trazer conhecimento da palavra aos irmãos, porque eu não sou dono da verdade, assim como eu também estarei aprendendo com os irmãos nesses estudos. Então vai ser muito gratificante, acredito, para mim e para os irmãos, estudarmos esse livro maravilhoso que é o livro de Apocalipse, que, como diz, é o livro das revelações, aquilo que é a revelação de Jesus Cristo para nós. E eu peço para os irmãos aí que não se inscreveram no nosso canal, se inscreverem, apertar o sininho, porque todas as vezes que fizerem isso, toda vez que sair vídeo novo, vai aparecer para os irmãos poderem ver. Então, quem puder, se inscreva no nosso canal, tudo bem? Então vamos iniciar o nosso estudo. Primeiramente, irmãos, antes de iniciarmos o capítulo, eu fiz uns levantamentos, uns estudos, e eu preciso falar para os irmãos, primeiramente, o que significa a palavra Apocalipse, que do grego, vem de Apocalipsis, que ela significa revelação, ou ela busca desvendar ou descobrir o que há de acontecer no futuro próximo ou um futuro mais distante. E isso é o significado da palavra Apocalipse, revelação, algo revelado por alguém para que nós soubéssemos do que iria acontecer futuramente. E primeiramente, o livro de Apocalipse, como nós sabemos, ou para quem não sabe, ele foi escrito, quando os cristãos estavam sendo perseguidos por Nero. Ele era um imperador romano, que depois dele, veio Domiciano, que se declarou um deus. E ele se opunha a qualquer adoração que não fosse a ele. E para entendermos melhor o livro de Apocalipse, temos que saber que ele é um livro composto, por sua maior parte, por simbologias e também pelo fato da perseguição que o autor sofria naquela época. Porque, veja bem, ele era perseguido pelo imperador e foi mandado para uma ilha, e ele tinha que escrever de forma que as pessoas que lessem não entendessem o que estavam lendo. Por isso que ele usou muita simbologia, porque essas cartas certamente chegariam aos líderes daquela época, como o imperador romano Domiciano, que se declarava um deus. E é exatamente por isso que essas cartas foram escritas, o livro de Apocalipse foi escrito de forma simbólica, para que esses mistérios fossem revelados por Deus depois, para aqueles que são crentes em Cristo. E antes de entrarmos a fundo, gostaria de falar para os irmãos que o estudo do capítulo 1 vai ser separado em dois, ou seja,
O primeiro estudo é a apresentação, né, do livro de Apocalipse. O segundo estudo, aí já entra, né, outra parte que fala a respeito de um ser que João vê. Então, quero que os irmãos fiquem cientes disso. O estudo de Apocalipse 1 será separado em duas partes, ok? Mas voltando aqui ao estudo, né, irmãos? Como eu estava dizendo, o livro de Apocalipse ele tem 4 interpretações diferentes por 4 grupos de pessoas, né? O primeiro grupo se chama os preteristas, e eles apoiam, né, que o livro todo o livro todo é feito de coisas que ocorreram só no século I e que não há nada, né, ali pro futuro. Todas as coisas que estavam escritas no livro se cumpriram ali no primeiro século, né, na primeira era dos cristãos. E nós temos que saber, né, se de fato isso foi verdade ou não. E o segundo grupo se chama historicistas, né? Para eles, o livro todo de Apocalipse é a respeito de tudo que aconteceu daquela data, né, do início até o fim, né, da história humana. Então, para eles é uma cronologia, né, de que o livro se passa ali desde o começo, ou seja, todas as profecias do livro são desde a primeira era até a última era, ou seja, todas as profecias se cumprem no decorrer da história. O que de fato é o que é mais aceito, né, nos dias atuais pelos estudiosos do livro. A terceira interpretação são os futuristas, né? Eles atribuem tudo ao tempo do fim, ou seja, todas as coisas que estão escritas no livro de Apocalipse estão reservadas para o tempo do final, do que está ali, no ciclo da história, ou se colocou ali na época dos apóstolos também. Ou seja, tudo para eles está relacionado ao tempo do fim. Tem também um quarto grupo, eles são chamados os idealistas, né? Isso que eles, diferentemente de todos estes, eles acreditam que o livro de Apocalipse ele não é nem para o futuro, ele não é nem só para o passado, ele nem tem um ciclo na história. Eles acreditam que o livro todo não passa de uma simbologia e que nada do que está escrito de fato vai acontecer. Ou seja, o livro é só uma simbologia, né, ali que foi usada para disfarçar ali, né, o modo de João falar, porque João não podia falar abertamente sobre os assuntos. Então foi só uma simbologia e não passou disso. Mas de fato, irmãos, o que é verdade, né? Será que o livro de Apocalipse ele é um livro só do futuro, um livro feito só para a época dos primeiros cristãos, ou é um livro que teve acontecimentos históricos, né, desde o início até agora? Como saber se isso é verdade ou não? Nada melhor, né, que vermos o que a palavra tem a nos dizer. Exatamente no capítulo 1 tem um versículo que ele descreve exatamente o ponto-chave de todo o livro de Apocalipse. E há duas interpretações para esse versículo também, né? E eu vou dizer qual o meu ponto de vista em relação a essa interpretação. Então vamos lá. Apocalipse 1, né? A partir ali no versículo 19, nós temos a resposta, né, para essas questões, para essa questão, né, sobre qual ali, né, seria, né, a data, né, tanto a data como o histórico, né, do livro de Apocalipse. Qual seria a ideia, né, do livro estar ali no tempo e o futuro, né? Então, mas como temos aí, né, vamos lá no versículo 19 agora, que diz assim: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Então, como vemos aqui, né, aqui tem dois sentidos aqui, né, que todas as profecias, né, que está no livro, ou ela é, né, do capítulo 1 ao capítulo 3, ali pro tempo de João, né,
E a partir do capítulo 4 em diante, pro tempo, né, ali que viria. Os 4 do capítulo 4, né, ao 22, seria o que Jesus apresentaria para ele logo depois, né, do capítulo 1 ao 3, as visões que ele teria. E a outra interpretação que tem, né, para isso é que seria um tempo histórico, né? As profecias ocorreriam desde aquele momento, né, da igreja primitiva até os últimos dias ali, que são os nossos dias. Mas o que eu acredito? Eu acho que tem duplo sentido, né? Eu acho que são as duas coisas, não é nenhuma e nem outra, são as duas coisas ao mesmo tempo. Tanto né, para pro tempo de João até os últimos dias, como também, se vocês forem ler ali no capítulo 4, ali tem um versículo que dá continuidade, né, para a base que as outras pessoas guardam, né, que é do capítulo 1 ao 3. Se ali, né, o que João viu, né, o que Jesus apresentou para ele, e do 4 em diante que ele estaria para ver ainda, né. Então eu acho que são as duas coisas. Mas continuando aqui, vamos pro versículo 1. Aí nós vamos entrar, né, já no livro de Apocalipse, aonde João tem a revelação. E ali no capítulo 1 já diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo João o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, né, aqui nós já temos, né, uma primeira pista aí do que Jesus deixa pra gente, né. Testemunho de Jesus Cristo, né. E ele diz: feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e feliz aquele que ouve e guarda o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Ou seja, aventurados somos nós que estudamos a palavra de Deus, né? Felizes somos nós que ouvimos, estudamos a profecia, porque Jesus diz, né? Porque o tempo está próximo, então é tempo de estudar mesmo, porque as coisas que estão no livro de Apocalipse, a maioria delas estão acontecendo e vai acontecer, né? Então nós temos que estudar aí. Então, voltando aqui, né? Primeiramente, João escreve a carta ao povo da sua época, os cristãos, né? Tudo isso com o motivo de, né, encorajar eles, porque nessa época eles sofreram muita perseguição. E por que disso, né? Porque naquela época, né, a maioria dos apóstolos já tinham tudo morrido. Então só tinha sobrado João. E, né, como João era o único apóstolo vivo que ainda pregava a palavra, então os romanos perseguiram, né, grandemente os cristãos naquela época. Então ali, né, irmãos, só tinha sobrado João. E ele foi o único ali que estava pregando a palavra, e a revelação veio para ele, né. Ele foi a última testemunha ali que Jesus tinha, né, para pregar o evangelho ali, né. E fora isso, né, irmãos, também tentaram envenenar João. Para os irmãos que não sabem aí, nos estudos aí canônicos, né, que não foram colocados na Bíblia, tem livros que falam a respeito disso, de que João foi envenenado, né, e eles pensavam que João tinha morrido. Só que João não morreu envenenado, né, porque acho que Deus deu livramento para ele ali. Ele foi para de Patmos para trabalhar como escravo, né. E os cristãos tiveram a memória a respeito dele, ou seja, muitos pensavam que ele estava morto ali já, né. Só que, né, ele estava vivo na ilha de Patmos, só que muitos pensavam que ele estava morto, até porque as cartas que ele escrevia para os irmãos ali, era a identificação dele, só que muitas vezes ele não usava o nome dele nas cartas, né, de apresentação. Porque toda carta, quando vai para um ser, né, para alguém naquela época, tinha uma apresentação de quem era o destinatário. E muitas vezes João não colocava o nome dele ali, porque ele sabia da perseguição que tinha contra ele, né, e contra a igreja do Senhor. Mas aí depois, né, lá no versículo 4, João diz, né, a quem, né, essa carta, né, que está escrevendo é destinado. E ela diz assim: João, né, as 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então aqui, né, João diz ali, né, para quem, né,
é destinado, né, essa carta. E aqui diz que é para a igreja das Ásias, ou seja, as 7 igrejas da Ásia. Os 7 espíritos aqui, irmãos, representam, né, lá em Zacarias 4, versículo 10 diz: pois aquele que despreza o dia das pequenas coisas terão grande alegria em verem, né, a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então eles me disseram: estas são as 7 lâmpadas, são os olhos do Senhor que sondam toda a terra, né? Então, esses 7 espíritos aqui seria isso, né? Que Deus está ali, né, em seu trono, olhando, né, as igrejas da província da Ásia. E no próximo estudo nós vamos descobrir quais são essas igrejas, né? O que foi escrito para cada uma delas, o que foi destinado para cada uma delas, aonde elas se encaixam aí, né, no contexto da história do livro de Apocalipse, outras coisas que estão por vir aí, né, irmãos? Então, este foi sobre hoje um estudo bem breve. Foi só a apresentação mesmo do livro que nós iremos estudar. Assim, se os irmãos estiverem gostando aí, deixem nos comentários que os irmãos acharam do estudo. No próximo estudo aí já teremos um estudo mais profético mesmo, com mais simbologia, coisa para desvendar, coisa para descobrir. Como eu disse para os irmãos, eu não sou nenhum profeta, não sou nenhum pastor, nenhum pregador. Eu só estou aqui, né, trazendo a palavra de Deus, dando a palavra de Deus com vocês. Assim como eu tenho que aprender, né, os irmãos também aprendam com a palavra, assim como eu também estou aprendendo. Eu não faço estudo pra mim, né, irmãos? Eu faço pra glória de Deus e também para os irmãos terem conhecimento aí, né, sobre o livro de Apocalipse. Porque muitas pessoas tá aí, né, tem medo de estudar o livro por conta de achar que o livro só fala do tempo do fim, mas não é isso também, né? O livro tem bastante esperanças, tem bastante passagens aí que dá esperança, né, para nós somos cristãos. Então, nós estudemos realmente o livro. E o próximo estudo aí vai ser, né, sobre as 7 igrejas. Antes desse estudo aí vai ter a segunda parte, né, desse capítulo 1, estudo das 7 igrejas, esqueci de falar. Vai ter a segunda parte do capítulo 1, que eu não terminei ainda, irmãos. Eu tô dividindo em 2, para o estudo não ficar muito grande. Mas o próximo estudo aí vai ser a segunda parte do capítulo 1, né, onde João vê um ser. Então vamos descobrir, né, que ser é esse que João vê e o que esse ser fala para João, né? Então que os irmãos fiquem na paz do Senhor aí. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like, né, para ajudar a divulgar aí o nosso canal. Aperte o sininho, né, para receber os próximos vídeos que virão. E é isso, irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Até o próximo estudo.